Bem-vindo, meus amigos, para mais um programa aqui do Espírita Pop. Que tenhamos todos um ano de muito esforço, de muito trabalho no bem, para a gente poder redefinir os nossos propósitos, as nossas metas para uma vida nova. Quem de nós não espera uma vida renovada em esperança, atitudes boas? E já começar a acolher alguns dos nossos compromissos, né? Dos nossos empenhos em termos de alegria, de felicidade, porque esse é o nosso destino. Então, fica com a gente que nós vamos estruturar isso aí junto contigo para a gente vencer, perseverar até o fim. Bem-vindos, meus amigos, mais uma vez. Estamos muito felizes, né? 220 programas em que nós estamos aqui trazendo uma mensagem do nosso Senhor Jesus através da doutrina espírita, com esse objetivo de trazer o evangelho primitivo, aquela noção do evangelho primitivo para os dias de hoje, com a linguagem do nosso tempo, mas com o mesmo compromisso que o nosso Senhor nos abençoou, com alegria, com esperança, com trabalho no bem, sem aqueles dogmas, aquelas roupas, aquelas parafernálias, ou seja, foco no que é essencial, que é a nossa reforma íntima, nossa transformação íntima, apesar dos nossos defeitos. Então, quem está falando com vocês aqui é alguém, em grande medida, muito pior, com muito mais dificuldades do que vocês. Então, a gente está junto, não porque a gente é bom ainda, né? É porque a gente precisa muito, tem muita sede de Jesus, e para a gente poder dar conta dessa nossa meta, dos nossos propósitos, a gente precisa estruturar isso. E esse é o objetivo do programa de hoje, que a gente possa redefinir as nossas metas, os nossos propósitos para construir uma vida nova. E aí eu estava vindo para cá, eu ia perguntar para minha filhada linda, que está aqui na minha frente, o que eu ia falar, né? E na hora entrou no rádio, gente, um salmo, e eu fiquei pasmo, assim, porque foi no mesmo segundo, foi algo tipo, ó, para nós pensar e repensar a nossa função aqui na Terra e saber que Deus sabe tudo que a gente está pensando, falando, então não tem como a gente se escapar dessa situação. Então, meus amigos, chegando aqui, né? Eu não vou abrir esse salmo, porque daí no final a pessoa falou de propósito no rádio, vou abrir esse salmo, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. E aí a gente já começa a pensar que essa proximidade com Deus é o que permite que a gente tenha, de fato, boas intuições, bons propósitos. E se a gente tem uma vida mediana, o que acontece? A gente naturalmente tem uma tendência a demorar muitos séculos para corrigir certos hábitos. A gente vê aí, para alguns romances históricos, né, algumas figuras que elas demoram até conseguir estruturar o seu desenvolvimento moral. Mas quando Jesus entra, existem rompantes de lucidez e de caridade. E aí nós vamos lembrar que Jesus sempre falou para nós que existem sementes que rendem 100 por 1, 60, 30, ou seja, estão sendo pessoas ainda com defeitos, com dificuldades, nós conseguimos mudar a nossa história espiritual com atitudes marcantes que tocam a misericórdia divina e que vão nos enchendo de novas possibilidades, construindo um ideário mais positivo para a nossa vitória no bem. Então, esse salmo aqui vem explicar, vem nos encorajar para que a gente possa seguir adiante. E aí tem um trecho aqui de Emmanuel, que vai fazer a gente entender isso. A Novinha de Luz, o capítulo 50, para o alvo, que ele faz um comentário sobre o versículo prossigo para o alvo, de Paulo, está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Então, Paulo já tinha uma vasta experiência no apostolado, já estava naquele momento de escrever as cartas, quando Jesus aparece para ele, e ele já cansado de ter que lidar com toda aquela dinâmica de várias comunidades cristãs espalhadas por culturas muito diferentes, né? Parte ainda dos cristãos achava que só os judeus poderiam ser cristãos, ou seja, era uma coisa vinculada à raça judia, como a religião judia era, e naquele momento Paulo havia entendido que todos haviam sido convidados para o banquete do Evangelho, portanto,
ele tem ali Tito como um exemplo, né, de companheiro que era romano, não era de origem judaica. Ele vai se preocupar também em levar o evangelho para as cidades gregas. Então, por isso, né, as cartas a muitas pessoas espalhadas, de origens espalhadas, aos coríntios, aos romanos, aos hebreus, ele vai fazendo aos efésios, ou seja, ele vai fazer essa distribuição de mensagens. Então, nesse momento, ele já tinha uma compreensão sobre as lutas que ele estava enfrentando, e ele nunca desanimou. Ele que havia sido perseguidor dos cristãos, nunca desanimou. Então, quando é que a gente está pronto para essa união? Emmanuel comenta, quando é que a gente está pronto para essa união com Jesus? Que é também a união com Deus, evidentemente, né? Quando a gente estiver também pronto para dar o exemplo. E aí ele fala, bem assim, espalham-se em vão os convites do sublime banquete. Embora Jesus envia mensageiros, né, aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior, a maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos da realização, muito mais preocupados com a vida mundana, né, em todos os seus aspectos. Perdem de vista a obra por fazer, sempre têm seus interesses particulares. Então, desinteressam-se das lições necessárias, esquecem as finalidades da permanência na Terra. Comumente, nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, põem-se em lágrimas de desespero, acabrunhados e tristes. Então, a gente vê, né, a pessoa começa a trabalhar com Jesus de alguma maneira que seja, aí tem um desalento, uma pessoa no seu círculo religioso, no seu círculo de voluntariado, em alguma situação não ajuda da maneira que a pessoa esperava, vem o melindre, declaram-se incompreensivelmente desalentados, vencidos, sem esperança. Ou seja, o problema são os outros, né? Ou a gente que não sabe lidar com os outros, né? A explicação é simples, todavia. Olha o que ele vai falar. Perderam o rumo para Cristo, seduzidos por espetáculos fugazes nas numerosas estações da jornada espiritual e por esquecerem o alvo sublime, chega de modo inevitável um instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana. E é isso que a vida humana é sem Jesus, um deserto. Então, na busca por status, por dinheiro, por marcas, por qualquer forma de projeção que não contenha Jesus como objetivo, como propósito, a gente vai naturalmente sentir muita sede espiritual, muita angústia, mesmo tendo aquilo que a gente pediu lá atrás. Então, eu posso ter o celular que eu quero, eu posso ter o carro que eu quero, eu posso estar... Mas se eu não tiver Jesus, eu não vou conseguir lidar com meus colegas de trabalho, com meus colegas de aula. Se eu não tiver Jesus, eu não vou conseguir conviver em harmonia e conseguir driblar um pouco das situações difíceis que a gente tem em casa. Muitas vezes a gente nem vai perceber que nós somos parte do problema pela nossa forma de reagir, porque a gente não educou a nossa emoção a ponto de ter sabedoria suficiente. E aí, muitas vezes, a gente está pedindo na nossa prece que faça aquele negócio, que faça aquilo, mas se esquece de pedir a sabedoria necessária, o discernimento, para poder realmente construir uma vida mais saudável. E saúde, aqui eu estou falando de saúde espiritual. Então, portanto, quais são as nossas metas para esse ano que a gente está desempenhando, que podem fazer a gente atingir o nosso propósito, que é estarmos unidos a Deus e a Jesus e realmente, né, celebrar o nosso propósito, que é ter felicidade, que é ter alegria. Então, portanto, esse salmo, ele fala de obras. Para mim, é bom aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor para anunciar as tuas obras. Então, as obras de Deus são todas aquelas ações que impactam a minha e a tua vida, para que a gente se transforme. Ali Deus está operando. E a gente é instrumento ou a gente é obstáculo? Essa é a pergunta que eu queria deixar para você. Hoje você é instrumento ou é obstáculo das obras de Deus? Ah, não faço mal para ninguém, então você é obstáculo. Porque para que o mal prevaleça, basta que o bem não faça nada. Isso é que nem um campo preparado com adubo. Se você não planta algo bom e não cuida
ele vem muito pior, né? O mato vem muito mais rápido, muito mais forte. Assim é qualquer cristão que abdica de fazer o bem. Ali o mato é pior do que se fosse uma mata nativa, né? Porque ele foi preparado com o adubo do Senhor, com aquilo que é de melhor. Então a gente tem que ter vigilância, oração, mas sobretudo obras. Como diz Tiago, a fé sem obras é morta. Então não vamos cruzar os braços, vamos nos matricular em bons estudos que possam melhorar a nossa resposta às demandas da vida. Vamos fazer o nosso esforço cotidiano para a gente atingir os corações através das necessidades essenciais das pessoas. Vamos fazer o possível para a gente para sermos pessoas que consigamos aproximar também outras da mensagem de Jesus. Muito menos os dogmas, muito mais o coração, o sentimento, né? Porque as pessoas estão sedentas. Não é de enquadramento, porque enquadramento que eu digo assim, às vezes o radicalismo doutrinário, né? Você tem que se vestir dessa forma, você tem que fazer. A pessoa, quando entra Jesus no coração, ela começa a se transformar de dentro para fora. E o Evangelho faz isso de uma maneira muito natural, quando ele é uma expressão do amor de Deus para nós. Ele não é um cabresto, né? Não é encilhar a gente de alguma maneira. Ao contrário, é o amor que nos conquista, e por amor a gente faz coisas incríveis, não é verdade? Que não esteve aí apaixonado, às vezes até por uma circunstância. A gente não faz coisas incríveis quando está amando. Então, que a gente possa dedicar o nosso amor a Deus e a Jesus, e a gente vai, de fato, ter uma postura naturalmente melhor. E claro, né? Sempre porque a gente puder ter acesso ao Evangelho, está estudando o Evangelho. Aqui no YouTube nós temos palestras maravilhosas. Aqui na própria comunhão, você pode entrar aqui e ver palestras maravilhosas que vão abastecer essa nossa modulação, esse nosso empenho. Então, que a gente faça esse trajeto, né, para poder fazer o nosso caminho de vitória e realmente fazer as nossas metas chegarem a nos ajudar no nosso propósito. Entendamos, o objetivo da sua vida na Terra não constitui a autoridade, a beleza ou o conforto efêmeros. É o aperfeiçoamento espiritual. A fraternidade pura não expressa faccionismo de classe ou crença, pátria ou partido. É bênção de amor e entendimento. A finalidade da educação não se resume no respeito cego, a tradicionalismo e preconceito. É disciplina aos impulsos próprios. A máquina não existe para automatizar a experiência. É recurso à prosperidade geral. A evangelização da infância não consiste em seu acondicionamento às nossas ideias. É processo de emancipação infantil para a compreensão da justiça e do bem. O exercício profissional não consubstancia concorrência desonesta em louvor da ambição. É ensejo de auxílio a todos. O conhecimento maior não representa ingresso à felicidade contemplativa. É libertação do erro com responsabilidade na consciência. A caridade não exprime virtude, conforme a nossa inclinação afetiva. É solução a qualquer problema. A sua fé não significa exclusivo ideal para o futuro. É força construtiva para hoje. O seu estudo não se restringe à padronização de sua existência à existência dos outros. É uma arma viva para a reforma de você mesmo. A melhoria moral não transparece desde o daquele título honroso alcançado entre homens. É a luz manifesta em seu bom exemplo. Mensagem de André Luiz. Então, que a gente possa escrever no papel as nossas metas espirituais, aquilo que a gente vai fazer durante o ano, para que a gente possa consubstanciar nessa lavoura a produção daquelas sementes que a gente tanto espera, que vão ser o nosso advogado diante de tantas circunstâncias que a gente vai enfrentar. Encerrando com aquela mensagem de André Luiz também, que o bem que a gente faz em algum lugar é nosso advogado em toda parte. Fiquem com Deus, beijo no coração de todos, tamo junto.